João e Maria. Às margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabaninha pobre, feita de troncos de árvores, onde moravam um lenhador, sua segunda esposa e seus 2 filhinhos nascidos do primeiro casamento. O nome deles era João e Maria. Na casa do lenhador, a vida sempre fora difícil, mas naquela época, as coisas começaram a piorar e não havia mais pão para todos. Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças podem ser as primeiras. Estou desesperado, não sei o que fazer, disse o lenhador. Há uma solução, disse a madrasta, que no fundo era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois podemos levar eles lá para a floresta. E sem que eles percebam, lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir um plano tão cruel. Mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo de que aquilo era o melhor para as crianças. Bom, lá no quarto ao lado, as 2 crianças escutaram tudo. E Maria, que era mais nova, desatou a chorar. Ficou desesperada e ela dizia: "E agora, João? Sozinhos na mata, vamos nos perder e morrer de fome?" "Não chore", tranquilizou o irmão. "Tenho uma ideia." Ele esperou os pais dormirem primeiro e então saiu da cabana e foi colher uns punhados de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu em seu bolso. Voltou para a cama e dormiu. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta malvada foi lá toda animadinha acordar as crianças. "Venham, crianças, acordem. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês." E assim partiram os 4. O lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João, muito esperto, deixava cair discretamente uma pedrinha branca no chão. Assim, ninguém percebeu. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: "João e Maria, descansem, enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês." Os 2 irmãos esperaram muito. Nossa, como esperaram! Ficaram com muita fome e comeram o pão que tinha. Ficaram cansados e fracos e depois adormeceram. Acordaram bem à noite, mas nenhum sinal dos pais. "Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa", soluçava desesperada Mariazinha. "Acalme-se, acalme-se", dizia João. "Quando a lua aparecer no céu, acharemos o caminho de casa." E assim, João consolou Maria. Não demorou muito, a lua apareceu no céu. E as pedrinhas que João tinha jogado pelo chão, marcando o caminho de volta à casa, começaram a brilhar. Assim, os irmãos começaram a retornar à cabana. E ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador, lá no fundo do seu coração, na verdade, ficou muito contente, pois ele sentia muita falta dos filhos. Mas a madrasta má, essa não. Ela não gostou nem um pouco que as crianças conseguiram achar o caminho de volta. E então ela disse: "Amanhã tentaremos novamente." Mas João discutiu tudo de novo. E aí foi ele sair à procura das pedrinhas. Só que dessa vez ele não conseguiu, pois a madrasta trancou a porta da cabana. Então
Maria ficou desesperada. E agora, João? Como poderemos nos salvar desta vez? Calma, Maria, daremos um jeito. Vou pensar em algo. Bom, os dois dormiram. E na manhã seguinte, a madrasta, toda animada, acordou as crianças. E lá foram eles novamente para a mata. Enquanto caminhavam, desta vez, João foi esfarelando o pão que ele havia recebido da madrasta. E assim, ele foi fazendo uma trilha. Mas eles foram se afastando cada vez mais e chegaram a uma clareira. Lá os pais os deixaram e arrumaram novamente a desculpa de que iam cortar lenha, abandonando as crianças. João e Maria estavam famintos, já não tinham mais o pão, pois João havia usado ele para marcar o caminho. E assim adormeceram. Quando acordaram, estava muito escuro e Maria desatou a chorar. João, e agora? Como voltaremos para casa? E João disse: vamos seguir a trilha de pão. Mas aí eles perceberam que os pássaros haviam comido todas as migalhas de pão que o João havia deixado pela trilha. E então eles tentaram achar o caminho. Sozinhos, naquela noite fria e escura, andaram e não encontraram nada. Estavam com muito medo, mas também com muita fome. E aí, enquanto caminhavam, de repente, eles viram uma casinha muito diferente. Nossa, o que seria aquilo? Era uma casa mimosa. Uma casinha, aliás, que parecia ser feita de doces. Espantados e ao mesmo tempo curiosos e também encantados, eles foram se aproximando. Será doce? E uma lambidinha ali e outra lá. Era doce, sim, a casa era toda feita de doces. O telhado parecia de chocolate. E as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João, viva! Gritou Maria. E os dois correram felizes e foram mordendo ali, mordendo lá. E assim eles iam mordiscando toda a casinha. Mas de repente, Mariazinha ouviu uma voz saindo de lá de dentro da casinha. Quem está? O teto mordiscando e as paredes roendo. As crianças pensaram que era a voz de uma criança, de outra menina, talvez da idade deles. E eles, todo animadinhos, responderam: Elsa Cipererê, que está zombando de você. Subitamente, a porta da casinha se abriu. E de lá saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria se assustaram. Mas a velha sorriu, mostrando a boca toda desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que estão com fome, a ponto de quase devorarem toda a minha casinha. Entrem, crianças, vou preparar uma jantinha. E assim as crianças entraram. O jantar foi maravilhoso, muito delicioso. E a velha senhora ajeitou gostosas caminhas macias para João e Maria, que foram dormir muito felizes. Porém, não sabiam os coitadinhos que, na verdade, a velha era uma bruxa má, que comia crianças e que, para atraí-los, havia construído aquela casinha feita de doces. E assim, enquanto eles dormiam, a bruxa já, esfregando as mãos satisfeita, comemorava. Estão em meu poder, não podem escapar. Mas também eles estão tão magrinhos. Eu certamente precisarei engordá-los antes de comê-los. E assim, na manhã seguinte,
Enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, ela acordou Maria. De pé, sua preguiçosa! Vá tirar água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e precisa engordar bastante, porque quando ele estiver no ponto, eu vou comê-lo. Mariazinha não acreditou no que estava ouvindo. Como aquela velha que nos deu tanta comida ontem poderia ser tão má? E Mariazinha começou a chorar e se desesperou, mas daí ela foi obrigada a obedecer à bruxa má. Ela não tinha alternativa. E então, cada dia que passava, Mariazinha era obrigada a cozinhar para o irmão. Aliás, ela cozinhava os melhores quitutes, uma comida tão gostosa. E assim a bruxa, todos os dias, pedia para ver o dedinho de João para saber se ele estava engordando. Mas a bruxa não enxergava muito bem. E João, muito do esperto, ao invés de dar o seu dedo, ele dava um ossinho de frango, um pedacinho de osso de frango. E assim a bruxa tocava. E acreditando que era o dedinho do João, ela pensava e dizia: mas ainda está muito magrinho esse menino, precisa comer mais. E assim seguiam os dois, João preso lá, tendo de engordar, e Maria tendo de cozinhar para o irmão. Mas aí o tempo foi passando, chegou um dia que a bruxa já não aguentava mais, porque João não engordava, estava sempre magrinho, e ela já zangada, com muita raiva, ela disse: hoje eu vou comer esse menino, gordo ou magro. Ela perdeu a paciência. Maria, acenda o fogo logo cedo, coloque água para ferver. Magro ou gordo, seu irmão irá para a panela e eu irei comê-lo. Maria ficou desesperada. Chorou, suplicou, implorou, mas tudo em vão. A bruxa se aborrecera de tanto esperar. E então, não teve jeito. Maria teve de colocar o fogão, acender o fogo, colocar a caldeira cheia de água e começou a preparar tudo para depois fazer uma sopa do irmão. Bom, na verdade, a bruxa pretendia assar a Mariazinha e do João fazer um cozido. Bom, quando o forno estava bem quente, a bruxa disse à menina: entre ali e veja se a temperatura está boa para assar o pão. Na verdade, ela queria assar a Mariazinha. Mas a Maria, já desconfiada, né? Afinal, aquela era uma bruxa muito má. Ela não caiu na armadilha. E aí ela, se fazendo de ingênua, disse bem assim para a bruxa: como se entra no forno? E a bruxa, rindo dela: sua menina bobinha, não sabe nem entrar no forno. Olhe bem para mim. E assim a bruxa foi e enfiou a cabeça dentro do forno para mostrar para Maria. Nesse momento, Maria, muito da esperta, aproveitou-se, empurrou a bruxa para dentro do forno, fechou rapidamente a portinhola com uma corrente. E assim, os dois se livraram da bruxa, que virou comida, mas não para eles. A menina correu para o porão, libertou o irmão, João e Maria se abraçaram, também choraram, eram lágrimas de alegria. E enfim, depois de se emocionarem porque finalmente haviam escapado da bruxa, os dois resolveram explorar a casa da bruxa má. E adivinhe só, eles acharam muitas coisas interessantes. Além de muita comida, também havia por lá cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas, de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas. E assim, os dois muito espertinhos encheram os bolsos com
todo aquele ouro, aquelas pedras preciosas. E deixaram a casa da feiticeira. E aí foram avançando pela mata, andaram muito, muito, muito procurando onde será que era a casinha deles. Mas aí, depois de muito andarem, eles finalmente chegaram a uma clareira. E aí eles perceberam que, acho que a gente já passou por aqui. E eles foram se lembrando que uma vez tinham ajudado o pai a apanhar lenha por aí, por ali, por aquelas regiões. E assim eles foram conseguindo voltar para casa. E aí eles avistaram a cabana de seu pai. Correram, abriram a porta e caíram nos braços do lenhador, que assustado não sabia se ria ou se chorava, estava alegre, mas também espantado, afinal, como as crianças teriam conseguido chegar? Ao mesmo tempo ele estava aliviado, porque quanto remorso aquele pai havia sentido por todo aquele tempo. Ele estava atormentado desde que abandonaram os filhos na mata sozinhos para morrerem de fome. Quantos sonhos horríveis ele tinha todas as noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada em sua garganta. Então naquele momento era um alívio, pois seus filhos estavam bem. E para sorte de todos, aquela madrasta má, assim como a bruxa, também não existia mais por ali. Ela já havia partido há algum tempo. Então, felizes, João e Maria retiraram de seus bolsos todo o ouro, pérolas, pedras preciosas e diamantes que haviam guardado da casa da bruxa. E agora a família estava cheia de riquezas e nunca mais eles passaram fome e nem precisaram mais temer aquela miséria. E assim, desde aquele dia, o lenhador com seus filhos, João e Maria, viveram na fartura, na riqueza, felizes e sem mais nenhuma preocupação. E assim termina mais uma história daquelas do mundo encantado para você.